sessão do julgamento das Big Techs desta quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, citou uma frase de um líder político da China. Ele expressou admiração pelo regime do país asiático e confundiu o autor de uma citação, Deng Xiaoping, com o presidente chinês Xi Jinping. O líder comunista, que comandou a China na década de 1980, defendia a convivência entre economia de mercado e um sistema político socialista. Gilmar Mendes citou o provérbio ao defender a criação de uma entidade de fiscalização das Big Techs. Eu acho que há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. Isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Pedro Venceslau, misturar China com Big Tech dá problema, a oposição caiu em cima do governo e da primeira-dama, Janja, quando ela, num jantar, falou ali com integrantes da China sobre o TikTok e a possibilidade de regulação, de alguma forma, das plataformas. Isso caiu aqui muito mal, mas agora vem uma fala de Gilmar Mendes. Por que, então, citar a China? Pois é, porque a China pratica um controle rigoroso sobre as redes sociais. Eu fui 2 vezes para a China e lá você não consegue acessar sequer o WhatsApp. Tem que baixar um mecanismo ali para conseguir, de certa forma, driblar as restrições. Então não existe nenhum tipo de liberdade de expressão na China. Porém, a China é a criadora do TikTok. Então, quando a primeira-dama Janja fez aquele comentário durante um jantar oficial, criou-se toda uma celeuma, porque esse é um assunto definitivamente desconfortável. Agora, dito isso, o julgamento caminha para a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E é uma péssima notícia, obviamente, para as Big Techs. No voto que o Gilmar deu, talvez esse voto embase algumas observações dos seus colegas, porque ele defende que o artigo 19 deve ser mantido em algumas situações. Por exemplo, crimes contra a honra e conteúdos jornalísticos. Dessa forma, se dialoga, claro, com a liberdade de expressão e tenta se esvaziar um pouco o discurso da oposição e dos bolsonaristas de que o que está em jogo é uma tentativa de calar as redes sociais e promover uma espécie de autocensura. Ainda segundo Gilmar Mendes, esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, que realmente é antigo, estaria obsoleto, estaria ultrapassado. Cumpriu um papel importante, mas agora estaria ultrapassado e, segundo ainda Gilmar Mendes, criou um véu de irresponsabilidade para as plataformas digitais. O único ministro até agora que divergiu foi o André Mendonça, que defende uma autorregulamentação regulada das redes sociais. Portanto, o que a gente tem agora é segundo inclusive integrantes do próprio governo com os quais eu conversei, é um risco de que as plataformas, diante da ausência do artigo 19, comecem a produzir uma autocensura. Porque agora, quando alguém se sentir ofendido, vai poder processar a rede social e pedir uma indenização sem que antes tenha sido proferida uma sentença judicial, como acontece hoje. E as plataformas, então, ficam vulneráveis, como elas podem perder uma ação na justiça muito cara, podem perder dinheiro com isso, muitas vezes eles vão acabar optando por retirar previamente o conteúdo da rede social do que correr qualquer tipo de risco.